Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Alesp Conecta. E no programa de hoje eu converso com o Dr. Alessandro Schuffner, ele que é ginecologista e especialista em reprodução assistida. Vamos falar sobre reprodução humana. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, né, poder ajudar da melhor forma a orientação, né, para a população. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom, doutor, tentativa de engravidar, né? Muitas pessoas, muitos casais aí tentam, a coisa não vai, ou a mulher chega até a engravidar, mas a gravidez não evolui, a mulher acaba perdendo essa criança. Pela medicina, né, o que é considerado infertilidade? Quer dizer, dentro desse processo aí, quando que o médico, ele de fato, dá um diagnóstico para o casal de que existe um problema de infertilidade? O que a gente tem, né, principalmente pela Sociedade Norte-Americana de Medicina Reprodutiva, o período de exposição à gravidez, né, por 1 ano, em mulheres até 35 anos, é normal não obter a gravidez. Passou de 1 ano, não engravidou, aí merece uma investigação, né, tanto do marido quanto da mulher, de forma ampla, uma série de exames tem que ser feitos, exatamente com o intuito de identificar a causa desse aumento de chance de perda, de não obtenção da gravidez. Em mulheres acima de 35 anos, a gente espera 6 meses, exatamente por causa do impacto do tempo nessa mulher, né, com essa faixa etária, fica mais difícil de engravidar. E aí essa investigação, como eu falei, tem que ser do casal, porque é bem democrático até a divisão de causas, né? 1/3 é da mulher, o outro terço é do homem e 1/3 é comum aos dois, né? E além disso também, às vezes tem mais de uma causa, né? Então a gente investiga, achou uma causa, continua investigando, porque pode ser que tenha outra causa associada. E com relação às perdas gestacionais, tem uma série de causas de perda gestacional, a gente tem que investigar, e isso é mais importante, né? A Organização Mundial de Saúde fala após 3 perdas, né, que a gente chama de abortamento recorrente. Já a Sociedade Norte-Americana fala em 2 perdas, né? Então a gente tem que estar atento. Uma perda, infelizmente, é muito comum. Há um aumento de chance de perda com o passar da idade, né? Principalmente por alteração cromossômica, alteração genética que esse embrião tem, e dentro do mecanismo de seleção natural, ele acaba não prosseguindo no seu desenvolvimento, né? Dessa forma é que a gente entende que a gente pode ajudar o casal. Então, o senhor colocou que a mulher com menos de até 35 anos, se durante 1 ano, né, 12 meses, ela tenta engravidar e não consegue, é muito provável que exista o problema da infertilidade. E no caso da mulher com mais de 35 anos, como já existe talvez uma dificuldade natural pela idade, vocês dão esse período de 6 meses. Então, se em 6 meses ela não engravidar, muito provavelmente ela vai precisar fazer um tratamento. E essa gravidez, a partir dos 35, ela é, independente de qualquer coisa, ela é considerada de risco, doutor? Qual que é a idade que a coisa começa a ficar perigosa? Do ponto de vista reprodutivo, de obtenção de gravidez, né, o ideal reprodutivo realmente é até 35 anos, a constituição da família, né? Também se fala muito de que tem que ser o primeiro filho até os 35. Não, é a família completa. Quantos filhos o casal desejam, eles vão ter naquele período até 35 anos da idade da mulher. O homem também tem essa idade. Aparentemente 50 anos, tem um trabalho recente publicado há uns 2 meses que fala em 5 anos para o homem, mas isso acaba impactando mais na mulher. Então a gente tem que ter isso em mente, de que a capacidade reprodutiva ideal da mulher é até os 35 anos. Com relação ao risco obstétrico, propriamente dito, também é nessa idade. Acima dessa idade é considerada a gestação de um risco maior, né, principalmente para diabetes gestacional, né, que é aquela diabetes, aumento da glicose no sangue somente durante a gravidez, assim como também uma doença hipertensiva, né, aumento da pressão durante a gravidez, né, pré-eclâmpsia é um nome mais comumente usado, mas não é um fator importante no sentido de deixar de engravidar por conta disso, né? Eu não vou engravidar porque eu tenho uma chance maior de desenvolver um diabetes gestacional. Um obstetra
né, competente, ele consegue lidar com isso. Claro que idealmente a gravidez ela o quanto antes melhor, né, antes dos 35 anos, mas o papel da mulher na sociedade agora, infelizmente, tem postergado essa obtenção da gravidez. Naturalmente isso tem acontecido, né? Ela tem estudado mais, buscado cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, um casamento mais tardio. Então, naturalmente, isso está acontecendo e a gente tem que aprender a lidar com isso e ajudar da melhor forma essa mulher. Com certeza. Doutor, quando a gente pensa em infertilidade, eu não sei se ainda é assim, mas muitas vezes as pessoas já associam com um problema da mulher, né? Mas como o senhor colocou, o homem também pode ter aí um problema, ou ambos podem ter. O senhor pode repetir novamente a estatística aí, doutor? Normalmente é meio a meio aí, nos casos de infertilidade, normalmente é 50% um problema da mulher, 50% do homem, ou normalmente é um pouco mais da mulher. Qual que é essa porcentagem aí? Na realidade é dessa forma realmente, né? Se a gente for falar a grosso modo, seria isso, é meio a meio, né? A ponto de Meio a você ter que meio? investigar os dois meio a meio. Porque na realidade, um terço das vezes é exclusivo da mulher, né? Um fator feminino que a gente fala. O outro terço, fator masculino, e um terço, fator de ambos, uma causa um outro. Mas infelizmente ainda tem essa questão associada do potencial reprodutivo do homem à virilidade dele, só que não há relação de uma coisa com a outra, né? E geralmente as mulheres investigam amplamente uma série de exames, geralmente os exames das mulheres são mais invasivos, né? Pelo menos um ou outro é mais invasivo, e o homem ainda não fez um exame simples como o espermograma, né? Então a gente tem que conscientizar a população exatamente no sentido de investigação ampla de ambos, né? Para que a gente consiga engravidar, porque senão a gente acaba tratando a mulher, né? De forma complexa às vezes e tinha associado um fator masculino que tinha que ter sido tratado para que maximizasse o nosso potencial de gravidez a cada mês, entendeu? Então é importante isso, dessa conscientização do casal para que ambos façam a investigação completa. Certo. E, doutor, quando a gente pensa na infertilidade masculina, né, para começar, quais são as principais causas, então, que levam o homem a perder, então, a qualidade aí do espermatozoide ou diminuir essa produção, que consequentemente gera essa infertilidade? A causa mais comum do homem que a gente consegue identificar é a varicocele. A varicocele, na realidade, é uma varize da veia testicular, mais comumente à esquerda, né, e diagnosticada através de um ultrassom testicular com Doppler, né, onde você vê ali, além do exame do médico, né, que vai palpar essa dilatação dessa veia. É um tratamento, quando indicado, é um tratamento cirúrgico, né, desta forma, então, se resolveria. Uma outra coisa importante também, que a gente tem que sempre pensar, e estar na conversa com o paciente, né, não ter um exame especificamente num primeiro momento, que seria a exposição a algum agente químico, físico, né? Então, um pecuarista, um agropecuarista, na verdade, né, que tem contato com algum insumo dele com um agrotóxico, ou às vezes nem tem essa exposição, mas está em suspensão no ambiente, né? Numa determinada região grande produtora de uva, por exemplo, no sul do Brasil, onde usam agrotóxicos, às vezes a pessoa nem está exposta diretamente, mas fica em suspensão. Então esse é um ponto importante também, exposição a algum agente, né? E outras vezes também pode ser, por exemplo, a criança que na infância o testículo não desceu adequadamente para a bolsa escrotal e foi feita a cirurgia, né, quando criança ainda, às vezes 2 anos, 3 anos, e a criança nem lembra daquela cirurgia, obviamente, muito jovem, muito novo, e a família não levou aquilo em consideração e muitas vezes o homem nem sabe que teve aquela cirurgia, né? E isso pode impactar, quanto mais tardio for feita essa cirurgia, menos chance de produção adequada de espermatozoide esse homem teria, entendeu? Né? Então isso tudo tem que ser conversado com o paciente, né? Para a gente entender o que pode ter ocorrido. Às vezes uma torção testicular, né? O testículo roda sobre o seu próprio eixo e compromete a irrigação dele, e às vezes é retirado e coloca-se uma prótese, né? Eu tive um paciente recentemente que ele não tinha um dos testículos, ele tinha uma prótese. E eu pedi ultrassom testicular, daí na palpação eu vi estranho, não tinha certeza, pedi ultrassom, tinha uma prótese, né? O homem não sabia, né? Porque foi na infância, um trauma testicular que ele teve,
e não prosseguiram falando isso para ele, né? De adulto, não sabia que tinha uma prótese, né? Então, isso tudo pode acontecer, né? E a gente tem que estar pensando na investigação. E muitas vezes, essa diminuição da produção de espermatozoide, ela é o que a gente chama de idiopático, na verdade, é sem causa, a gente não consegue determinar, né? Mas tem causas genéticas também, né, onde você perde uma parte tem 3 regiões do cromossomo Y, que se você pode perder uma delas, vai diminuir a produção testicular de espermatozoide, né? Tem causa cromossômica, né? Todo um cromossomo alterado, um cromossomo X a mais, por exemplo, na síndrome de Klinefelter, pode prejudicar a produção espermática de espermatozoide, né? E tudo isso é importante, tem que ser pensado, tem que ser investigado, tem que ser conversado com esse casal. E, doutora, a própria obesidade, né, também que traz um problema aí hormonal, um desequilíbrio, isso também pode contribuir, quer dizer, é importante que as pessoas fiquem atentas com alimentação, com prática de exercícios, manter uma vida saudável, Sim. isso também influencia no aspecto da fertilidade? É, exato, foi importante você lembrar desse tema, realmente é bastante importante, de uma dieta adequada, né? Onde você mantém um peso adequado, exercício físico de forma consistente, isso tudo vai ajudar também em todos os sistemas, né? Não somente no reprodutivo desse homem. Um outro ponto importante hoje em dia, que eu não havia comentado anteriormente, que a gente tem que ressaltar, é exatamente o estresse, né? Que a vida moderna tem proporcionado a todos nós, onde o homem com um aumento de estresse no trabalho, ou um outro estresse, às vezes, que ele está colocado ali ao longo dos anos, isso pode prejudicar o espermatozoide dele, né? O que a gente chama de aumentando a fragmentação do DNA do espermatozoide, né? Isso diminui a chance de engravidar e aumenta a de abortar também. Inclusive, teve um trabalho publicado há uns 4 anos atrás, ao redor disto, onde o trabalho, a conclusão foi que o aumento de temperatura do testículo prejudicava a espermatozoide em homens que ficavam com o laptop no colo, né, na coxa, na verdade, por 5 horas por dia, pelo menos. E a conclusão foi essa. Só que, na verdade, depois a gente foi rever o trabalho, foi discutido, inclusive foi enviado carta para a revista científica, foi publicada, falando que, peraí, será que é a temperatura ou é o estilo de vida desse homem, né? Então, estilo de vida também é importante. Então, a pessoa que fica 4, 5 horas com um laptop trabalhando na coxa, ele não tem nenhum local de trabalho adequado, né? Ou trabalha mais horas do que deveria, não tem a qualidade de vida adequada. Então, isso impactaria no potencial reprodutivo desse homem. Então, isso tudo a gente tem que estar atento, né? Melhorar hábitos de vida, globalmente falando, também é importante para melhorar o sucesso reprodutivo. Não só do homem, quanto da mulher também. Certo. E no caso da mulher, doutor, quais são as principais causas, então, que levam ela a esse diagnóstico de infertilidade? Da mulher, né, realmente tem mais causas, né, a gente consegue dividir de forma mais didática, até se a gente pensar, por exemplo, em causas ovarianas, né, a gente tem que pensar em algum hormônio atrapalhando o ovário dessa mulher funcionar adequadamente, né, um deles é o aumento do LH, que a gente fala, né, um hormônio produzido pela hipófise, uma glândula que a gente tem no centro do cérebro, e mais comumente falado, se fala muito como ovário policístico, né, o ovário, coitado, não tem nada com isso, né, é uma interferência hormonal sobre ele, né? E a gente consegue controlar, e é uma causa de infertilidade ovário policístico, a alteração hormonal, uma alteração tiroidiana. Então, a mulher tem a tireoide, ela interfere. O sobrepeso ou obesidade da mulher, ela é mais importante até do que no homem, também interfere na função ovariana, né? O aumento de um determinado hormônio, chama prolactina, né, que também é produzido na hipófise e produz mais do que deveria, esse hormônio, a função dele é produzir leite, né? E durante a lactação, a mulher vai produzir leite e não ovular, exatamente para tentar, para que a mulher não engravide novamente e cuide daquela prole dela. Mas fora do período de lactação, atrapalha o ovário a funcionar, né? Aí tem outras alterações, como, por exemplo, um estresse físico muito grande, uma mulher maratonista, principalmente, né, que corre muito todos os dias, isso também leva a um quadro de não ovular adequadamente. Tem alterações também, o estresse físico, não somente o físico, quanto o psíquico também, né? A perda do ente querido também pode levar a um quadro de não ovulação, não menstrua, não engravidaria
né, também é importante. Pode ser alterações tubárias, né, a trompa, ela capta o óvulo do ovário e ali vai encontrar com o espermatozoide e volta o embrião para o útero. Então, alguma aderência que essa mulher possa ter, um passado de uma clamídia, uma determinada bactéria que altere a trompa, né, alguma cirurgia prévia, né, às vezes a apendicite, uma cirurgia comum, a gente tem que estar atento de como foi feito o diagnóstico dessa apendicite, foi demorado, colocou dreno, ficou muitos dias internado, então isso tudo pode impactar no funcionamento dessa trompa, né. Uma outra causa de comum hoje em dia é a endometriose, né. A endometriose é o crescimento do endométrio, da parte interna do útero, fora do útero, né. Isso leva a dor, né, menstrual, dor na relação sexual e infertilidade, né. Também a gente tem exames específicos para isso, para a gente definir se essa paciente teria essa endometriose ou não, né. Tem causas uterinas, né, como um crescimento do miométrio, que é o músculo do útero, chama mioma. Se ele for mais interno, chama submucoso, ele atrapalharia também a engravidar, né. Tem um cervical, o colo do útero, né. A mulher produz um muco no período ovulatório que favorece a captação e armazenamento desses espermatozoides, né. Se tiver um pH baixo, dificulta engravidar, né. O espermatozoide não sobe do colo para passar através do útero, encontrar com um óvulo na trompa. Então, todos esses fatores a gente tem que estar em mente, pensando, diagnosticando, e o mais importante deles hoje em dia é a diminuição da reserva ovariana, né. A diminuição da quantidade dos óvulos ao longo da idade da mulher, tem um exame de sangue específico, chama AMH, hormônio antimileriano, que a gente vê como está o ovário da mulher, né. Não dá um número de óvulos, dá uma ideia de quantos óvulos teríamos ali na faixa adequada para a idade daquela mulher, né. E é um exame, eu diria, o mais importante, além de causas cromossômicas também, né. A mulher pode ter alguma alteração cromossômica, não maior, não precisa fazer exame para saber disso, mas uma menor, que dificultaria engravidar, que aumentaria a chance de abortar. Tudo isso tem que ser pensado também. Certo, doutor. Quando a gente pensa em tratamento, né? Hoje, com o avanço da medicina, nós temos aí uma série de opções. Quando a gente pensa na infertilidade masculina, né? Que tipo de tratamento a medicina oferece hoje para a infertilidade? Sendo a causa mais comum diagnosticável de infertilidade no homem, a varicocele, e sendo a dilatação da veia desse testículo, né, geralmente para a esquerda, o tratamento mais adequado é o cirúrgico. Nem sempre tem a necessidade de ser feita a cirurgia, mas pode ser feita a cirurgia e melhorar essa qualidade do espermatozoide. Outra abordagem, naquele homem que tem um estilo de vida não tão ideal para a reprodução, por exemplo, a gente pode pedir para ele mudar esse estilo de vida, né, para tentar diminuir estresse na vida dele, alguma exposição a algum agente, né, melhorar o ritmo de exercícios da vida desse homem, isso tudo é importante. E aqueles homens que a gente identificou, né, tem um exame específico para isso, para ver fragmentação do DNA do espermatozoide, que está aumentado, pode ser indicado, além disso que eu falei do estilo de vida, também alguns medicamentos orais, né, como antioxidantes, vitaminas, exatamente para tentar melhorar essa quantidade e qualidade dos espermatozoides. Quando é uma alteração genética, a gente entra como um aconselhamento, a percentual de chance de ter um filho com alguma alteração cromossômica, ou caso seja uma alteração gênica, como a perda do cromossomo Y, uma partezinha dele, falar que se for menina, 100% de chance daquilo acontecer com o menino, a menina não vai ter nada. Então é mais nesse sentido também que a gente tem que pensar nesse casal. Certo. E para as mulheres, doutor? Claro que são as causas da infertilidade são bastante variadas, né? Mas os tratamentos, eles costumam ser os mesmos, são várias opções, é uma opção só? Conta pra gente. Para as mulheres, a gente tenta compartimentalizar o tratamento, né? Então, pensando no ovário, a gente vai ajudar aqueles hormônios que porventura estejam atrapalhando o ovário, como por exemplo, a mulher tem uma alteração na tireoide, né? A gente identificou aquilo, ela não sabia disso. A gente vai tratar essa tireoide, né? O endocrinologista, na verdade, vai nos ajudar, um médico especialista em glândulas, né? Vai nos ajudar para melhorar essa tireoide e fazer com que essa mulher engravide, às vezes naturalmente até, sem a necessidade de um médico especialista em reprodução para ajudá-la. A mulher que tem um aumento da prolactina, que é aquele hormônio que é produzido também na hipófise, a gente vai tratar essa prolactina, vai diminuir a prolactina e ela vai engravidar naturalmente mesmo,
né? E há uma interferência, por exemplo, no aumento do LH. A gente vai estimular a ovulação dessa mulher, né, para fazer com que ela engravide. E a gente sempre pensa na abordagem da forma mais simples para a mais complexa, né? Então, a mais simples é estimular a ovulação e relação sexual. E são 3 fases do ciclo ovulatório, né? A primeira fase é fazer crescer mais folículo. Naturalmente, a mulher tem um folículo com um óvulo. Nós vamos fazer ter 2 ou 3. Isso vai aumentar a nossa chance de engravidar. Depois a gente ajusta a segunda fase, que é o timing da relação, né? Então a gente vai dar um determinado medicamento e ela vai ter relação de 34 a 40 horas após a injeção, né? Então isso vai aumentar a chance dela engravidar em alguns casos. E a terceira fase, que também é uma causa de dificuldade de engravidar, que é a falta de progesterona, o hormônio que aparece após a ovulação, a gente vai suplementar a progesterona. Então isso pode ser que aumente a chance dessa mulher engravidar. Esse a gente chama de coito programado, né? Relação sexual programada. Não deu certo isso, a gente parte para o segundo passo, que é a inseminação intrauterina, onde a gente faz essa mesma estimulação, só que ao invés da relação sexual, a gente vai pegar o espermatozoide, separá-los, selecionar os melhores num laboratório, colocar numa cânula, passar através do colo do útero, então aquele contato com o colo do útero, o músculo está ácido, não está legal, não tem problema, está corrigido, é uma variável a mais que a gente controlou, a gente põe o espermatozoide no fundo do útero, dali ele nada até a trompa para encontrar com o óvulo, né? Também fez isso 2, 3 vezes, não deu, a gente vai para a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, a gente faz esse mesmo estímulo da ovulação, só que ao invés de colocar o espermatozoide no fundo do útero, a gente tira o óvulo do ovário, né? Combina com o espermatozoide no laboratório, forma um embrião e põe o embrião no útero, né? Então esses seriam os tratamentos de reprodução assistida propriamente dito. Às vezes, antes desse tratamento, a depender, por exemplo, se a paciente tem alguma aderência na trompa, se tem uma endometriose e tem um bom ovário, você pode pensar numa cirurgia videolaparoscópica. Você vai tirar essa aderência para tentar restabelecer essa normalidade da pelve dessa mulher, dessa interação da trompa uterina com o útero e com o ovário, para que maximize a chance dela engravidar naturalmente. Também é uma abordagem importante em alguns casos. Doutor, no caso da inseminação artificial, quanto tempo demora, mais ou menos, para vocês terem a resposta se está evoluindo o tratamento ou não? Porque foi o que o senhor comentou, né? Pode ser que dentro desse tratamento a pessoa faça uma vez e precise fazer mais 2 vezes, 3 vezes, enfim, aí fazendo 3 vezes e a coisa não aconteceu, vai para a fertilização in vitro, certo? Quanto tempo demora esse processo todo aí para ter certeza se esse é o melhor método ou se vai precisar fazer a fertilização in vitro? Quando a gente indica uma inseminação intrauterina, por exemplo, a gente faz a cada ciclo, né? O ciclo ovulatório da mulher tem um total de 28 dias. Então você fez no mês de setembro, por exemplo, não deu naquele mês, em outubro você já faz um novo ciclo, né? Não deu em novembro. Por mais que a gente não tenha medicamento circulante no sangue de um mês para o outro, existe o efeito desse medicamento sobre as células do ovário, né? Que são medicamentos, na verdade, anabolizantes da célula. A célula está ligadona, né? Então, é interessante que se faça numa sequência, né? Às vezes a gente não consegue. Por exemplo, a gente estimulou a ovulação num determinado ciclo, num determinado mês. No mês seguinte, o ovário tem um cisto, né? Que é normal, é comum, não é nada que nos preocuparia, mas que não é o ideal para um novo estímulo da ovulação. Então, a gente dá um intervalo naquele mês e estimula no seguinte, né? Então, é importante que a gente pense numa sequência. Até porque a gente tem que dar para essa mulher, esse casal, a segurança de que a gente vai conseguir engravidar, desde que a gente persista, né? Infelizmente, às vezes não vem de uma forma mais simples, não vem no primeiro, no segundo ciclo, mas a gente continuando nesse tratamento, esse casal vai engravidar na maioria das vezes. E, doutora, a gente tem estatísticas, né, de quantos casais procuram esse tipo de tratamento, quer dizer, pelo menos aqui no Brasil, se isso é um problema muito comum, e agora na pandemia, pelo novo coronavírus, essa procura deu uma baixa aí considerável, quer dizer, as pessoas estão preferindo procurar mais para frente, quer dizer, agora certamente não é o momento, né, doutor? É, na verdade, assim, está cada dia, né, mais aumentando o número de pacientes com a procura por um tratamento de reprodução, né? Exatamente por causa do novo papel da mulher na sociedade ao longo das décadas, né? Não é uma coisa de hoje, de ontem. A mulher tem adiado e, infelizmente, quando adia,
aumenta a chance de aparecerem doenças, né? Ela se infectou por uma clamídia ao longo dos anos, a trompa. Quanto mais velha for essa mulher, maior a chance dela ter endometriose, né, para engravidar, vai diminuir a reserva ovariana dela com a idade. Então, infelizmente, tem aumentado a faixa etária das pacientes que necessitam de tratamento, exatamente porque tem adiado, né? E com isso aparecem as dificuldades. Com a pandemia agora, especificamente, existe uma norma técnica do Ministério da Saúde, que foi publicada, se não me falha a memória, em abril a primeira vez, e tem sido atualizada, né, ao longo dos meses. Inicialmente semanal, depois quinzenal, agora mensalmente. Nessa norma técnica para a reprodução assistida, eles falam assim, no caso que você, naquele casal que você pode adiar o tratamento, adie, né? Porque é uma grande incerteza, é uma doença muito nova, né? A gente não sabe ao certo tratamento adequado, não tem vacina ainda, então se puder adiar, adie, desde que não seja tempo sensível, né? Aí o exemplo que eles usam como tempo sensível é o paciente oncológico, né? Então a mulher que quer congelar óvulo, por exemplo, foi uma questão que a gente não abordou, a mulher está com câncer, vai fazer uma quimioterapia, ela tem que congelar óvulo. Eu não vou fazer tratamento, não, eu não vou sair da minha casa para eu pegar elevador, para eu me deslocar. Faça isso, porque o tratamento oncológico ele vai acontecer. E há a chance muito grande de determinados quimioterápicos da mulher ficar estéril, então ela quer congelar óvulo, então congele, entendeu? Então, esse adiamento desde que não seja tempo sensível. Então aquela mulher, no meu entendimento, que tem uma baixa reserva ovariana, que está com a idade desfavorável, aos 40 anos, 38 anos, ou mais jovem com uma baixa reserva, trate, né? Eu não vejo uma contraindicação nesse momento. A ponto de, por exemplo, se a gente pensar em saúde pública, claro, quanto mais seguro a gente estiver de tudo, é melhor, sem dúvida alguma, mas não existe, no entanto, uma regulamentação, uma orientação da Organização Mundial de Saúde, nem do Ministério de Saúde brasileira, no sentido de que não possa engravidar, né? Não existe essa orientação. Os casais podem engravidar, né? Porque o coronavírus, por exemplo, ele não atribui uma chance maior em pegá-lo numa mulher grávida, né? Coisa que acontece com H1N1, né? E aparentemente, apesar de ser um vírus novo, ele não leva ao aumento de malformação, né? Como acontece com o Zika. O Zika, com casos muito menor o número de mulheres acometidas, já se apareceu ali rapidinho as malformações cerebrais que estavam acontecendo. Então, eu penso do ponto de vista otimista, a gente tem que estar ciente de que é uma coisa muito nova, mas, no entanto, a gente tem que também entender que não existe uma orientação de que não engravide, senão haveria uma orientação, né? Use máscara e use preservativo, né? Então, não tem essa preocupação excessiva nesse sentido. Sem dúvida. Doutor, nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Foi muito esclarecedor Perfeito. o nosso bate-papo. E já fica o convite para Que a gente bom. fazer um próximo programa só para falar sobre congelamento de óvulos, que eu acho que é um tema que complementa bastante, né, doutor, essa proposta aí Sim, sim, da sim. reprodução assistida. E então fica o convite, mas muito obrigada, viu, doutor? Foi muito esclarecedor. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.